Nós aqui agradecemos o professor Sanfer pela sua brilhante palestra, enfim, que pontuou a questão da titularidade pública como fundamento da regulação, que em recursos hídricos entendemos como gestão pública das águas, né? Tirando aquela ideia de dominialidade, na verdade. Enfim, sem mais delongas, eu passo a palavra à professora Clarissa, certo? Advogada e coordenadora do curso de pós-graduação Lato Sensu da PUC. Obrigada. Bom dia a todos. Parabéns e agradecimento também que a gente faz lá a doutora Sandra, a doutora Thaisa Verônica, pelo convite e principalmente pela organização do evento, que vem em boa hora, e de coragem, porque precisamos juntar as diversidades e aproveitar esse espaço, principalmente o fato de termos tantas pessoas da área jurídica que atuam na área, a representação da nossa lei de proposta da doutora Maria Luísa Donzella, do Carlos Ari e do Paulo Afonso Leite Machado, que nos honrou com uma brilhante abertura, nosso mestre de sempre, nosso pai do direito ambiental brasileiro, sempre atuante, um exemplo de vida, um exemplo de carreira. Então, feitos os agradecimentos, eu gostaria só inicialmente de ajustar nossa expectativa com relação à fala, com relação às discussões que trabalhamos no decorrer desses 2 dias. São várias e inúmeras variáveis a serem consideradas. Nós todos viemos aqui com uma certa ansiedade de uma determinada temática. Provavelmente vou frustrá-los se não abordar todas essas temáticas. Certamente me adianto que não irei, porque nós apostamos nas premissas. Fizemos escolhas, foi extremamente difícil tecer as escolhas do que abordar em um espaço tão curto, que temos aqui de fala, com um problema tão complexo. E acho que se a gente tratar pontualmente um caso específico ou uma temática, a gente perde a oportunidade de ir na essência e entender um pouquinho por que chegamos aqui. Então, acho que a gente apaga o incêndio, a gente foca num determinado órgão, mas não pensa no corpo humano como um todo, não pensa no problema como um todo, para a gente buscar evitar, como diz o professor Paulo Afonso Leite Machado, retornando a nossa situação de abundância, espero eu, que isso aconteça, que a gente não incorra no mesmo erro. E vamos começar já com o exemplo da diferença de Ceará e São Paulo, que implementaram a legislação de forma distinta e estão vivendo realidades completamente, igualmente distintas. Então, eu vou tratar de forma extremamente jurídica e acho que esse é o cerne da questão do problema atual. Ou seja, nós temos com a água uma legislação, o direito hídrico é extremamente sofisticado, um direito extremamente avançado e é muito injusto e revoltante nós estamos num país em que nós temos um direito tão avançado vivendo a realidade que nós estamos hoje. Eu particularmente trabalho com o tema desde 2002, foi minha tese de doutorado, fiz o doutorado aqui no Brasil e na França, fui à França justamente porque o Brasil se inspirou na legislação francesa, tem obra publicada, toda essa questão econômica da forma que está conduzido não chegou ainda nem 50% do que a gente aborda no livro, então é muito frustrante a gente ter um abismo entre realidade e regramento. Então, a primeira etapa a gente já começa identificando a questão da educação. As faculdades de direito não formam profissionais para lidar com a prevenção, não formam para lidar com o direito gestor, com o direito preventivo, não ensinam o aluno que um plano hoje é o instrumento jurídico mais importante. E ele é tão jurídico quanto uma ação civil pública, uma ação popular e assim sucessivamente. Então, que um parque é um instrumento jurídico e assim sucessivamente, que são profissionais que vão fazer a sua escolha. Ou eles vão trabalhar no reparatório, no contencioso, a carreira tradicional, mas não exclusiva, ou eles vão atuar no preventivo, no direito preventivo, e vão conhecer, fazer uma nova escolha, porque é impossível, humanamente impossível acompanhar todas as áreas, até dentro da questão ambiental, mas vão se familiarizar com parques, tombamento, plano, e programa, metas e assim sucessivamente. Vão viver uma outra realidade de direito consultivo
E o profissional da área jurídica também briga por um espaço para ser acolhido, porque o profissional da área jurídica sempre foi considerado quando chega o problema. Né? A própria OAB havia no passado, vocês devem lembrar, quando se colocava os adesivos no carro, né? Quando tiver um problema, chama o advogado. E a gente vai dizer, chama o advogado, por favor, antes do problema. Né? Sobretudo em temática de meio ambiente, notadamente da água. Então, a gente já começa com essa dificuldade. A dificuldade de mudar a mentalidade de base, né, na questão do direito de gestão, direito preventivo e direito consultivo. E, obviamente, a gente vai ter a legislação de águas trazendo muitas inovações. O professor Paulo Afonso Frei Machado nos deteceu as principais, o que me adianta um pouco, e vou passar com esses slides. Primeiro, nós vamos passar para o primeiro slide pensando um pouquinho numa premissa básica. O direito se adapta ao seu objeto. Então, eu preciso entender o meu objeto de estudo, no caso, então, a água. Essa é a primeira grande dificuldade. Porque nos demais nichos do direito de família e direito tributário, o objeto a gente abraça. A água, o meio ambiente, são conceitos em movimento, extremamente amplos e complexos. Então, é um direito dinâmico. Ele vai estar sempre descobrindo uma nova função da água e se adequando no termo de instrumentos de gestão e de cuidado dessa nova função e assim sucessivamente. Então, eu não posso perder de vista o olhar do que vem ser a água. E a água é algo extremamente complexo, proteiforme, e peço então que passe por gentileza o primeiro slide. Só para vocês acompanharem, não necessariamente. Na verdade, quando a gente fala analisar água, são as diversas manifestações. Nós temos, né, uma introdução na obra, por exemplo, de mais de 90 páginas, só para pensar um pouquinho sobre a água e depois como o direito vai proteger esse recurso tão importante. Então, bem sucintamente, a gente vai dizer, né, que ela tem várias formas. Então, eu não posso pensar em proteger a água se eu não penso em ciclo hidrológico. Então, eu tenho que pensar que para proteger a água, eu preciso proteger ar. Né? Foi muito discutida a questão da floresta, da necessidade de proteger a floresta para proteger a água, certamente, né? Mas então o ciclo hidrológico tem que ser pensado como um todo. A gente precisa enxergar a água quando vê um ser humano, que é 70% de água, a gente precisa enxergar a água que está obtida quando a gente vê uma calça jeans que gastou, né, litros e litros por água. Então a gente precisa enxergar a água não só nos rios, né? Porque se eu preciso proteger e pensar na água como um ciclo. Preciso entender que a água tem usos múltiplos e todos eles deverão ser enquadrados, outorgados e gerenciados. Né? E ela tem funções diversas. E ela, por ser um elemento composto e complexo, ela tem abordagem científica, um exemplo é um solvente, né? Universal importante. Ela tem todo um desempenho social. Né, a gente bem sabe de belas obras, eu tenho um artigo a respeito da conversa do rio com a cidade. Então, o êxito rural, tudo se dá em função de rios. A gente sabe que o Oriente hoje se sobrepondo nos mata, nos conflitos. O que nós vamos ter? Não é o petróleo, obviamente nunca foi. O pano de fundo é a água. Né? Então, a água interage com a sociedade de uma forma intensa. Ela tem abordagem econômica, obviamente. A água foi declarada agora na lei como um bem econômico e de fato é. E veja, nós precisamos ver ajustes e fazer justiça à ciência econômica. Quando a gente fala da água como recurso econômico, um bem econômico, e a lei reconheceu nos seus fundamentos, a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, atribuiu valor econômico à água. Nós estamos falando de economia. Economia não é. Direito econômico, por exemplo, não é direito comercial, nem financeiro, nem tributário. A própria ciência econômica, os economistas hoje acham que deu-se uma visão tão reducionista à economia financeira que eles, né, clamam por mudança da terminologia da sua ciência para a ciência do desenvolvimento. Porque economia, antes de mais nada, quando a gente reconhece o valor econômico da água, nós estamos inicialmente reconhecendo. Ela é finita, ela é rara. É o primeiro efeito que nós extraímos do valor econômico atribuído à água. Quando a lei diz a água tem valor econômico, nós estamos dizendo ela é finita e ela é rara. Primeiro ponto. Segundo, poderemos utilizar os instrumentos econômicos para proteger a água. Esses
instrumento econômico não necessariamente preço à cobrança. Pode ser, por exemplo, escambo. Sua região tem energia, eu tenho água, vamos trocar, possivelmente. Né? Então, o valor econômico, a ciência da economia, ela vai gerenciar a escassez. Ela tem essa equação a ser resolvida. Ou seja, necessidades infinitas, ilimitadas e recursos escassos. Como conciliar para assegurar a paz hídrica? Como gerenciar os conflitos? E aí nós vamos, inclusive, clamar pela matemática. Teoria de jogos, dilema do prisioneiro, como promover a mediação, a negociação. E quando eu falo de matemática, eu não falo de álgebra. Quando eu falo de economia, eu não falo de financeiro. Nós estamos em outros patamares e utilizando de todas as ciências e conhecimento da humanidade no seu potencial máximo para proteger esse recurso. Né? Então a gente não pode ter, nós não podemos ter uma visão reducionista da legislação. É muito cansativo o legislador, né? Tá lá, uma legislação maravilhosa e não tem sua devida interpretação. Sinto-se a sensação no passado do software e do hardware. Né? Você tem um programa extremamente sofisticado, põe e o computador fora. E isso irrita. E é essa sensação que a gente tem e de frustração com relação ao nosso país, né? Com o nosso patrimônio hídrico e na nossa legislação. A água, obviamente, é um elemento de direito ambiental, é um bem ambiental e interage com todos os princípios de direito ambiental. Então, tudo que a humanidade amadureceu, lançou em 72, Estocolmo 72, Rio 92, Joanesburgo 2002, principalmente, para a água, principalmente a Declaração de Joanesburgo 2002, né? 72 e 92, nós constatamos mundialmente que não podemos continuar nesse caminho de desenvolvimento. O desenvolvimento deveria ser sustentável. Deveríamos mudar nossos padrões de consumo e etc. E em 92, nós reiteramos esses princípios. Joanesburgo 2002, sim, pois não. A teoria geral é ótima, é glamourosa, o princípio da prevenção, precaução, poluidor pagador e vamos escolher um recurso para implementar. Agora, então, eu digo o que é água sustentável, já que foi declarado o princípio do desenvolvimento sustentável. O que é precaução hídrica, o que é poluidor pagador aplicado à água. E a água, então, foi escolhido mundialmente com as suas metas. 2013 vem o Ano Internacional da Água, tivemos a campanha da fraternidade, né, a igreja, fazendo aliança, inclusive, com o Ministério Público, pela proteção da água. Então, o mundo já fez essa primeira escolha em 2002. Então, tudo que beleza, né, dessa mensagem, que tudo que for de direito ambiental se comunica ao direito hídrico. É uma questão política, sem sombra de dúvidas. Há uma política e, principalmente, nós vamos voltar na questão política interna. Ou seja, vamos tomar as nossas decisões, né, em política no sentido científico. Hoje em dia é muito complicado usar essa terminologia, né? Todo mundo está conseguindo banalizar todas as ciências e tecnologias por um conceito e noção vulgar, e mesmo no contexto vulgar de forma muito pejorativa. Não é nossa proposta. Nossa proposta, como falamos, na questão política, é de tomada, como o professor Paulo Afonso Machado bem colocou, a questão democrática, a questão interna, a questão de qual vai ser as nossas escolhas pactuadas socialmente para o uso da água, né? E atribuições de funções e etc. E geopolítica, a questão da política internacional, sobretudo, né? E é um bem estratégico, acabamos de falar do Oriente, em que não se assume, porque é uma vulnerabilidade, é uma hipervulnerabilidade, uma nação assumir que não tem água, né? Então não se assume, mas a gente sabe da questão geopolítica estratégica. E agora, notadamente depois de 97, é uma questão jurídica. Então, isso tem que ficar muito claro, já era, né, como a água enquanto um bem ambiental, mas agora ela tem regramento próprio. Nós temos embasamento para políticas públicas hídricas, né? Então, o que isso significa? Significa que o direito trouxe para a sua ciência esse elemento. E quando ele traz com obrigações, competências, responsabilidades, né? Tudo aquilo que todo mundo quer ouvir, quem é responsável, não é? Eu sinto na plateia, aqui até na colocação, aquela necessidade de responder. Responde o governante, calma, a
acalmem-se, respondem. Essa não é a nossa prioridade de desperdiçar a plateia, a necessidade do momento. Ainda em crise, a gente não para no meio da guerra para ver quem atirou, né? Não é o momento. Vamos ficar calmos, porque Pinochet foi responsabilizado, né? A ONU ontem, ao declarar que é um crime contra a humanidade, os responsáveis não vão ter uma prescrição. Acho que a nossa energia inicial é como sair dessa situação, né? Vamos chegar, não, o direito não é só responsabilizar e dizer quem é o culpado. Isso é uma das nossas atividades, uma das nossas pautas na agenda, mas não exclusivamente e não considero a mais importante no momento. Não gostaria que a gente, né, estou falando isso até porque eu fiquei muito, até justifico que vocês não devem estar entendendo um pouco a colocação, porque ontem, atendendo um jornalista, as perguntas exclusivamente eram a responsabilidade dos governos. E acho que isso é uma das, e não a única tônica das reportagens que devem sair hoje sobre a água. Continuando aqui, na questão ontológica, é a relação interna que temos com a água, de saúde, de direito, de vida, água-vida, e a questão ética de como a gente vai lidar com os usos e funções, e vamos chegar à conclusão que a água é um sistema. Então, como bem jurídico, né, como objeto de direito, eu não penso em uma única solução. Eu sempre, quando trato com água, vou pensar em pluralidade. Há um problema complexo, uma solução igualmente complexa. Isso é um erro nosso cultural, de achar que as relações são lineares, que uma população, quando ocupa irregularmente, ou tira todo mundo, não tira ninguém. Calma, é uma complexidade e serão tratadas de forma... Ninguém tem a fórmula mágica para numa atacada resolver tudo. Não. Então, são um conjunto de soluções, né? Há um elemento sofisticado, uma solução é uma legislação sofisticada. Então, a gente vai sempre pensar em sistema. Um kit, né, para resolver cada etapa do problema, um instrumento distinto, e a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos já trouxe uma diversidade de instrumentos nesse sentido. Então, tendo como premissa que a água é vida, é fonte de desenvolvimento, ela vem a ser recuperado, protegido e otimizado o seu uso. Por isso ele se torna um bem jurídico, né? Quando há a necessidade, a evidência de conflito com relação a determinados bens, o direito vem à tona, né? E nós vamos registrar aí que nós estamos o quê? Com esse desafio de proteger e de resgatar, então, as externalidades hídricas, como foi falado pelo professor Carlos Ari, e a ideia da regulação, né? Não tem mais nada solto, não deveria estar se ainda está. Algo falhou no caminho. Então, tudo que diz respeito à água tem que ser pensado, planejado, regulamentado, controlado, fiscalizado e responsabilizado, revisto, redimensionado, e assim o sistema em espiral de gestão contínua. E é dinâmico e é constante, né? Então, quando a gente fala não tem mais nada solto, quer dizer que a gente vai ter agora uma relação jurídica. Por isso nasce o que a gente colocou como terminologia a água jurídica. E quando o direito vem, ele vai definir, vai tratar com conceitos, ele vai qualificar. A água jurídica é água saudável, água com quantidade, qualidade, né? E assim sucessivamente. Pode, por gentileza, passar o próximo slide? Na ideia da água jurídica, nós primeiro temos que fazer alguma distinção. O professor Paulo Afonso Machado colocou a água como direito à água. É um direito fundamental, um direito universal, e isso é uma coisa, né, assegurado. O direito à água vai ter um regime jurídico diferente e próprio, né? Então, aqui a gente está falando de acesso. E para assegurar, a partir do momento que se garante o direito, isso não é poesia nem utopia. Eu tenho que ter um instrumental, ou então o Estado não assegura. Se o Brasil assegurou como direito social, educação, saúde, obviamente ele tem, no mínimo, tem que ter leis de políticas públicas, implementação do programa, etc. Ou então não assume o papel, como tem nos Estados Unidos, não assume educação. Tivemos até uma palestrante americana, né, a Sandra até ressaltou que ela ainda pagava os seus estudos, quer dizer, Estados Unidos não assumiu a educação. É uma questão de escolha.
Nós assumimos, então, que é o uso, né, que haveria o uso prioritário, que haveria a segurança de acessibilidade. Então, isso tem que ser implementado. Então, para concretizar o direito à água, nós temos o direito de águas. Aí nós estamos falando, como o professor Carlos ali falou, do regime jurídico. Então, quem são os titulares, quem são os responsáveis, como é que vai funcionar. E aí nós temos, em atendimento ao direito de águas, a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos. Isoladamente? Claro que não. A água no meio ambiental, a Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos vai ser interpretada em conjunto com a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente, com a Lei de Crimes Ambientais, Constituição Federal, e é um sistema, né? Mas autonomamente, pontualmente, o dever de casa está cumprido quando a gente tem uma lei federal. Direito para a água, isso aqui sobre reticências que já temos em discussões de direito por água e assim sucessivamente. Aqui a gente vai ter a comunidade internacional se articulando e a gente está tentando até ter uma visão um pouco híbrida. É algo que acontece em todas as ciências, a ideia do pensamento complexo, em que as figuras, né, têm aquela ideia que é colocada pelo nosso professor Mário Michel Prier como camaleão. Né? O direito econômico, o direito ambiental, as pessoas sempre vão atribuir essa noção de camaleão, que muda. É quando a gente começa a movimentar em função do interesse. O movimento entre sujeito e objeto de direito. A cidade é objeto de direito, mas tem declaração da União Europeia, nós, cidades europeias. Vai ter momento que vai ser interessante se ela ser tratada como sujeito, não como objeto. Vamos imaginar, Inglaterra e Brasil, a questão da fecundação, né, dos filhos do frio, aqueles congelados. Na Inglaterra, sujeito de direito é adoção. E no Brasil, o que seria? Então, a gente tem aqui, né, não é nosso foco, só para dar notícia, uma movimentação aí com relação à água e o direito. Continua essa conversa e o direito não parou, ainda que a gente esteja fracassando um pouco na implementação das leis. Lei é uma coisa, a implementação do direito é outra. Nesse espírito, a gente vai ter o quê? A ideia do desenvolvimento hidrossustentável. Nesse sentido, nós vamos, qual é o nosso objetivo? É fazer da poluição, né, tratar da poluição ao uso. Eu tenho sempre esse desafio. Sempre neutralizar a poluição e viabilizar e melhorar o uso. Portanto, uso eficiente e melhoria contínua. É um direito em movimento. Não é algo conquistado, declarado, volta na gaveta, arquivo morto, não. É algo rediscutido, dimensionado, controlado, fiscalizado. Vimos que mudou da res nudas para res comunas, coisa que não era de ninguém, não, porque era infinito, não era de ninguém, portanto, coisa de ninguém tem responsabilidade, não tem regime jurídico. Agora é res comunas, coisa de todos, né? Bem comum. Bem comum. O que mudou no ser de ninguém, ser de todo mundo? Mudou tudo. Porque o ter de todo mundo tem regime jurídico, tem responsabilidade, tem instrumento, tem cuidado. Né? Então mudou completamente. E aí nós vamos então tratar do cuidado hídrico e vamos ver que esse bem então passa a ter que ser gerido. Algumas características já foram colocadas pelo professor Paulo Afonso, só destaca aqui, né, fazendo uma interface das duas falas anteriores com relação à gestão descentralizada. É muito curioso a gente ter um país como a França unitário, em tese. Por que em tese? Porque na gestão de água ele é muito mais descentralizado do que o nosso país, que é a federação. Como é que pode um país unitário fazer contrato de rio, ser levinho no direito administrativo, extremamente sofisticado, moderninho, para não dizer eficiente, né? Ou é, vamos dizer eficiente, né? E vai lá e faz o contrato de rio. O poder público contrata, não necessariamente uma associação de ribeirinhos, uma pessoa física, para tomar conta daquela nascente. Por quê? Porque é caro implementar uma estrutura administrativa pública, concurso público, funcionário, um modelo burocrático. Afinal de contas, o ribeirinho está ali. Por que não? Isso é feito. Agora, vamos refletir. O corpo hídrico, o patrimônio hídrico está no país como a França. E no nosso país, com o tamanho continental? Não seríamos nós os primeiros a querer fazermos vários contratos de rio?
para que essas pessoas tomassem conta e dessem notícia do que ocorre nas nascentes, se foi contaminado, se aconteceu alguma coisa de imediato, para que precise uma solução. Né? É um pouco de pretensão da nossa parte achar que nós temos condições de viabilizar financeiramente o cuidado de cada nascente, de poços que estão sido perfurados irregularmente, etc. Então, a gente precisa de uma gestão mais descentralizada. O mínimo é a segurança. O mínimo, porque isso já é lei. Um país que não cumpre as suas leis é um país perigoso. Muito perigoso. Vamos refletir a respeito. O uso hídrico é qualificado, porque o direito ele tem essa característica. Não é qualquer uso. Ele tem essa característica, não é qualquer informação, é informação transparente, clara, didática, etc. Então, o uso qualificado, ele tem que ser múltiplo. Por quê? Porque o professor Paulo Afonso nos ensinou, a água é de todos. Todos querem usar, uns querem nadar, outros querem pescar, outros querem criar salmão, outros querem energia. E todos têm direito. Então, nós vamos o quê? Através do sistema de outorga, gerenciar esses usos de forma democrática, por tempo determinado. E nós temos que ser eficientes, porque nós temos que atender essa necessidade, essa vontade, nós temos direito a ter vontade. É só uma questão de se predispor a fazer, né? Prioritário, porém, hoje a gente vive a crise hídrica. Então, eu volto nesse volume, vou pensar no uso prioritário. E fica a pergunta, será que ele está sendo atendido? Agora, para controlar e contemplar, eu preciso ter um operacional, que além traz os instrumentos, cobrança, mecanismo, preço. O operacional, eu tenho um comitê para decidir. E neste operacional, no momento de crise, a gente vê a casa desarrumada. Vou fazer uma analogia. A empresa que entra numa situação no seu vermelho, né? Lá no passado, na falência, os empresários, só, na hora de cortar e economizar, só conhecem 2 números. O que paga na folha de pagamento, né? Os trabalhadores e os impostos. Aí ontem eles vão cortar, porque o resto está natural. Muitas vezes, claro, gente, não estou generalizando, ainda, né? A colocação meramente didática. A mesma coisa, se eu não conheço as minhas outorgas, primeiro, será que eu as concedi? Qual é o meu sistema de gerenciamento de outorgas? Porque aqui a gente já está precisando dos engenheiros, dos matemáticos, para que elas não se conflitem. Então, vamos lá, numa empresa, vamos fazer um laboratório mais para o jurídico, uma empresa que tem vários contratos ou várias certificações, elas não podem se chocar. Eu tenho que desenvolver a metodologia do sistema de gestão de contratos nessa empresa, do sistema de gestão de certificações. Se tem 14 mil, não pode, né, pode ter 18, pode ter 9, elas não podem ser antagônicas. Eu tenho que ter um sistema de gestão. A mesma coisa com relação aos outorgas. Primeiro eu tenho que obrigar o uso outorgado, sair da informalidade do uso hídrico. Então, isso está organizado? Não. Porque na hora que eu preciso assegurar o uso prioritário, eu tenho que suspender outorgas. Ou eu só conheço o saneamento, o caminho do acesso que fecha a torneira. Cômodo, covarde, né? A gente vai ficando indignado. Aí, isso não é sério. Isso não é sério. Bom, equitativo, o professor Confão também já falou, racional, o uso tem que ser seguro, ético, justo e sustentável. Não só a lei, né, o professor Confão sobre tratativos internacionais, mas temos também convenções. Bom, o direito, como a gente fala, é uma ciência de pacto social. E agora, com a crise hídrica, a gente vive um movimento que já é reconhecido internacional. Vamos dar aqui alguns exemplos. Qual é o movimento internacional? Hoje a gente vai colocar os experts em causa. A ciência exata em causa. Temos em comum o professor Jean-Marc Labière, né, professor de Direito Internacional, escreveu um artigo belíssimo, publicado em 13 países,
E ele faz esse histórico da mudança da incerteza científica, quando identificamos uma incerteza científica, um problema técnico, não conhecemos bem a solução, nós vamos lançar mão da certeza jurídica, porque o jurídico é o combinado. O que vai ser? Vai ser o que nós combinamos. Sobre o combinado, nós temos controle. A gente pode, no contrato, prever cláusulas penais, por exemplo. Então, nós vamos combinar. Como é que vai ser? Por que os expertos da ciência exata foram colocados em causa? Porque nós acreditávamos e seguimos piamente. A iniciativa ele cita o Titanic, né? A vaca louca, a gripe suína. Então, calma. Vamos contemplar também a abstração do combinado. Então, o que nós vamos fazer? Vamos fazer pactos pela água. Isso é uma política do pacto social, internamente o pacto comunitário internacional. Porque a ONU já deu o sinal que ela quer uma resposta nossa com relação à crise da água. Porque o ciclo hidrológico não é nacional. E vamos, então, falar um pouquinho dessa cartografia hidrojurídica. Só que voltar, está aqui. Foi um economista que precisou falar para o jurídico que precisaria fazer, né, Ricardo Petrella, o contrato mundial da água. Agora, é feio a gente escutar isso de um economista, né, do nosso chefinho de dinheiro, a nossa aqui da área jurídica. Por um contrato ser um instrumento jurídico. Então, quando a gente fala do ciclo hidrológico, a gente vai dizer o quê? Para proteger a água, eu preciso contemplar o ciclo, então tem que fazer a cartografia hidrojurídica. A água evaporou, eu preciso proteger o ar. A água saiu do município, vai no estado, vai para a região. Então, aquífero Guarani, eu preciso ter uma política regional de proteção de água. E eu vou montando, né, como ciclo, eu vou trazendo a legislação e as tratativas e aí a diversidade, multiplicidade, a pluralidade de documentos que serão instrumentais de proteção à água. Então, internacional e transnacional, nós vamos ter várias convenções. Regional, nós vamos ter um recurso natural compartilhado. Se é na União Europeia, é uma copropriedade. Se é no Mercosul, é um regime de condomínio. O Mercosul tem também o Acordo Quadro de Meio Ambiente. E assim sucessivamente. Podemos fazer tratativas pontuais, podemos e devemos. E no âmbito nacional é a federação. É o não admitido em uma nova indignação entre São Paulo e Rio, por exemplo. Né? Poluição hídrica é outra variável que o direito vai tratar com relação à água. Nós vamos ter a temática protegida na esfera criminal, nós vamos ter o crime de poluição e nós vamos ter a noção do combinado do que vai ser poluição hídrica, em que momento, quando isso vai mudar sucessivamente. Porque todo uso humano é poluidor. Agora, o que vai ter regime jurídico de poluição primitiva e o que vai migrar a terminologia de poluição para uso. Então, poluidor pagador, surgiu o usuário pagador, por quê? Porque é degradante, mas isso o sistema se refaz, se permite novo regime jurídico. Né? Está aí o regulamento e a ausência nenhuma em termos de regulamento nesse sentido. Obviamente, para os usos múltiplos, a gente vai falar da justiça hidrodistributiva. Né? Nós temos que gerenciar, já falamos, vamos ter a responsabilidade hídrica, não basta comandos. Comando controle não morreu, apesar de na Rio Mais 20 nós termos sido, né, a área jurídica nós tomamos um chão de orelha nesse sentido e está certo. O mundo clama por um novo sistema jurídico além do comando controle. E aí nós vamos passar para um incentivo. Olha a questão do bônus, do princípio do receptor, né? Então nós vamos estimular funções proativas e vamos brindar. Agora precisa necessariamente ser financeiro? Não. É uma questão de atitude de políticas públicas hídricas. O que impede ao gestor público de falar, vou criar um certificado, né, para aquele que economizar X%. Esse certificado vai valer tantos por cento no concurso público. Vou estimular tantas bolsas, ou então vou ainda colocar um 14º salário para o bolsista de escrever sobre água. Não coloquei a mão no bolso. Então, quer dizer, incentivos ao desenvolvimento de proteção do capital intelectual e etc., nós podemos, é uma questão de políticas públicas.
É uma questão de ideias, de implementação e de vontade política, né? Caso contrário, a gente vai estar diante do quê? De um Estado hidropoluidor. Em momento algum, o Estado foi reduzido. O Estado só é responsável por comissão, não por omissão. É por omissão também. Vai quebrar o Estado? Desculpa, quebrou o Estado. Na União Europeia, os países não são sancionados quando se omitem a transposição de uma diretiva. O Estado não pode ser sancionado por que no nosso país? Então vamos afastar a questão política e a questão, né, objetiva. Não vamos confundir, porque nesse momento nós passaram-se as eleições, contente ou descontente, ou mega descontente, enfim, agora estamos todos no mesmo país, na mesma realidade, no mesmo círculo, no mesmo time. Com divergências, precisamos ser harmonizados, mas com uma obrigação de resultado imediato. Bem de domínio público. Eis uma inovação para o mundo jurídico. O professor Paulo Afonso colocou lúcido e claramente, didaticamente. Bem de uso comum do público. O bem de uso comum do público. Toda a categoria de bens de direito difuso rompeu a dicotomia entre bem público e bem privado, que fez nascer no Brasil a nova categoria, e eis aqui a casa do MP titular, né, os legitimados na defesa dos bens conhecidos como bens de natureza difusa. Veja, porque a gosto do freguês, sem apego a terminologias ou não. Se nós vamos romper a dicotomia para mostrar que temos um regime jurídico diferente e criar a categoria de bens difusos e coletivos, me parece que foi nossa escolha. Existe no Brasil uma crise com relação a essa terminologia difuso, bem difuso, direito difuso. Existe aquela coisa de dizer, que é isso? Na França eles falam de o quê? Né? Ainda mais para fazer livro para falar de difusão. O que acontece? No Brasil, nós temos isso positivado. O artigo 81 conceituou, a legislação civil pública é clara. Como pode a gente viver num país em que a legislação está sempre à frente? Estão num contrassenso. Qualquer país em que as pessoas estudam, escrevem, mesmo porque recebem amparo público para isso, professores remunerados para escrever também, não só trabalhar em sala de aula, né? As pessoas exigem, felizmente, agora que os mestrandos publiquem, estão demorando a exigir que as pessoas que fazem curso de especialização tenham como requisito para obtenção de título publicações, né? Por que isso não chegou na especialização e assim sucessivamente? Fato é que a doutrina em qualquer país, num fluxo normal, antecipa os problemas, as necessidades e as soluções. No nosso país, uma lei nova, extremamente sofisticada. Então vamos colocar um pacote de 10 anos, né? Porque até a gente acreditar no que a gente está vendo, e Brasil, direito romano, lei, fonte imediata de direito, cumpra-se. Temos aí um Código Civil extremamente inovador e que veio como uma luva na questão da proteção das águas, porque fez de um sistema fechado um sistema semiaberto, trouxe uma realidade contratual extremamente nova, trouxe um sistema de cláusulas gerais, trouxe o contrato pronto para a natureza jurídica da cobrança ser contratual e não tributária. Ponto. Já existe um julgado francês, e isso particularmente eu tenho apreço pela França, pela humildade. O magistrado fala, tributário não é, não sei o que é, mas tributário não é. O diretivo da União Europeia, a cultura não é um bem como outro qualquer. Não sei que categoria que é, mas liquidificador não é. Então, eu já encerrei. Tem efeitos isso? Muito. Extremamente efetividade essa sentença desse juiz. Porque ele já fechou uma porta.
e já acabou com a discussão. E por que tributário não é? Porque tributo eu não vou negociar e participar do comitê de vacina. Não tem participação. O leão tá lá, o leão, quem lembra do leão, do fisco, né? Aquela antigamente, que veio aquela publicidade do leão, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Na questão tributária. A cobrança não. Pode, numa região líquida, né, na unidade lá da vacina, nós falávamos assim, toda a nossa população vai economizar, fechar a torneira, a gente não vai precisar cobrar. Combinado? Combinado. Pode. Fizemos isso com a energia. Na crise energética nós vivemos isso. E a população cobrou tanto que, coitados, né, precisavam do mínimo contratual para segurar os contratos, né, com os fornecedores de energia. Então, quer dizer, a natureza tributária está afastada. E a questão do bem público voltando, por que em países como a França não precisou romper a dicotomia entre público e privado? Porque o bem público se ampliou. Eu criei um novo regime jurídico dentro do bem público, vamos assim colocar, mais ou menos isso, para simplificar. Ou seja, o gestor público, a questão pública, ele faz lá o contrato com ribeirinhos, ele consulta a população como gestor público, né? Então não teve essa necessidade. Para nós, o direito público, o direito administrativo, vive, no meu ponto de vista, humilde, uma certa crise. Né? Crise em que sentido? Alguns extremamente arrojados, temos doutrinadores extremamente arrojados, que dão notícia nas aulas de direito administrativo desses contratos todos, contratos de plano, contratos de programa, contratos de rio, que tem essa visão bem do princípio da eficiência, do modelo gerencial dentro da administração pública, e tem doutrinadores que se limitaram só ao princípio da legalidade, extremamente engessado, então não se aceita a participação pública, etc. Aí, obviamente, eu preciso romper. Quando eu tenho direito administrativo, assim, o direito público nesse sentido, eu preciso romper e mostrar. Aqui não. Aqui é uma categoria de bem comum, de coisa comum. É titular, todos nós somos titulares. E sendo titulares, todos nós vamos participar da gestão, como o professor Paulo Afonso colocou. Tem que ser gestido de todos, né? Tem que ser gerido por todos. E essa participação vai ser lá direto no comitê de vacina. Então, a gente vai falar que a gestão do domínio público, ele vai ser o organizador, mas ele vai sentar na gestão tripartite, de igual para igual. E a água teve esse talento de reunir Ministério Público Estadual, Federal, de fazer um rodízio na representação dos comitês, né? Enfim, ela agregou, ela somou, né? Essas divergências, né? Na verdade não são divergências, essas separações meramente administrativas de funções, e pautaram num modelo que foi muito importante para o nosso país, que foi o modelo de gestão burocrático. Qual foi o papel do modelo burocrático no nosso país? Foi, primeiro, de trazer democracia e transparência. Então vai ocupar o cargo não o amigo do rei, mas o concursado. Ok, cumpriu. Agora, ele também não morreu. A gente não vai abandonar o comando e controle, não vai abandonar o modelo burocrático, porque ele ainda é muito interessante em algumas situações. Agora, a gente vive uma era de que aquela coisa sólida fica líquida e a gente já precisa dela gasosa. Gasosa em que sentido? Precisamos raciocinar em rede. O modelo burocrático é caro. Nosso patrimônio ambiental é imenso. Já existe internacionalmente, eu coloco uma das indagações no finais, o Instituto da Sinergia. Os países entre si, com diversas convenções de resíduos sólidos, do clima, etc., cada um cria um logotipo e vão otimizar custos. Então, eles vão ter um fórum no mesmo momento, uma mesma homepage, quer dizer, que são nós aqui para gerenciar nosso país e administrar, senão nós vamos pagar imposto só para isso, né? Enfim. Valor econômico, então aqui são os fundamentos da lei. O valor econômico, já conversamos um pouco a respeito, o valor econômico ele vem então com esse intuito. Aí falou economia, todo mundo falou valor econômico, todo mundo já pensa em vender, comércio, etc. Veja, são lógicas distintas. O valor econômico da água vem para a água financiar a água. Tem custo essas transposições, tem custo gerenciar uma crise. Qual é o lucro? O lucro é a soma do jogo zero. Tem que dar zero. Em que sentido que tem que dar zero? Eu tenho que fazer o sistema ser ciente que ele se alimente por ele mesmo.
né? E aqui tá, a gente já falou do uso múltiplo, a bacia, o professor Paulo Afonso já falou, que é o principal, o que mais nos incomoda e causa essa indignação, é como o professor Paulo Afonso colocou. Cadê as bacias? Os coletores. Eu não consigo processar essa confusão, e sei que já, né, o professor Paulo já falou, e eu sei que a professora Maria Luísa vai falar também, da confusão entre saneamento e água. Sendo mais didático, lá fora, as contas, as faturas, vêm com 2 valores. Este é o serviço de saneamento. Este é o valor da água pela água. Não só os usos outorgados, e até me antecipo, né, ficou pouco tempo, vamos lá, vou pular aqui a questão do plano, só para a gente ir no último slide, né, são muitos, a gente sempre usa o PowerPoint, eu especificamente sempre faço parênteses, né, mas na verdade é só um ponto de apoio. Aqui eu quero chegar no slide de uma proposta de reflexões. Do mais, aqui eu vou passando por alguns instrumentos, lembrando que a gente pergunta, cadê o plano? Nós vivemos a era da planificação. Essa ideia de que o brasileiro é criativo, o brasileiro tudo da jeitinho, não deve ser ouvido isso com orgulho, pelo contrário, a gente tem que ter vergonha dessas frases, porque improviso é para quem não planejou, é para quem não sabe onde vai. Criativo, essa criatividade não é do bem. Soluções, do 15 diz o pejorativo, soluções paliativas. Então a gente vive a era da planificação. Onde o nosso país quer estar daqui a tantos anos? Qual é o plano econômico? Voltando à questão do valor econômico, nosso país não tem praticamente nenhum manual de direito econômico público. Qualquer estudante lá fora estuda isso na graduação e qualquer manual desse é aberto falando do plano do país, do plano econômico de desenvolvimento. As pessoas conhecem e não essas, né, reticências com relação ao que a gente tem de plano, né? Mas é no plano que nós vamos fazer o nosso grande combinado. Quais as nossas prioridades com o nosso patrimônio livre? O primeiro está aqui, né? A lei coloca diagnóstico. O plano hídrico tem que ter o diagnóstico. Cadê o diagnóstico? Cadê as ciências, a hidrologia, etc., que já prevendo a crise que a gente vive hoje? O registrar o balanço de disponibilidade, as metas, né? A prioridade do direito de uso, e assim sucessivamente. Autógrafo aqui, né? A questão que a gente vai ressaltar só a necessidade do sistema de gestão de autógrafo. Primeiro, que elas sejam organizadas, é um regime jurídico do uso, o uso tem que ser controlado, assegurado sua pluralidade, para isso a gente tem os enquadramentos e assim sucessivamente, não vou me ater. A cobrança da água, é a questão do custo, né, na filosofia de que a água deve financiar a água, a natureza contratual, para que ela seja o quê? Mutabilidade, e ela venha de forma gradativa, né, subsidiariamente. E vejam, mais uma vez, não é venda da água, o poder público não tem esse direito, não é um bem público nesse sentido. O preço, ele é um preço qualificado, ele tem que ser educativo, ético, solidário. A cobrança tem, sobretudo, a função de dar noção, de atribuir patrimonialização à água, e para isso a gente tem a noção do seu valor. Então, é uma lógica diferente de cobrança e de mercado, completamente distinta. No valor econômico já falamos, vou pular alguma coisa, aqui especificamente, ela tinha que chegar, só tem mais um slide. Aqui a gente propõe um raciocínio. Como a gente falou que a água é um bem plural, sobre o mesmo recurso vão recair regimes jurídicos diferentes. Foi colocado aqui o direito à água. O direito à água tem que ter como direito fundamental. O direito fundamental eu não vou pagar por ele, por exemplo. Vai se recair sobre ele, por escolha atual, princípio da gratuidade. Vamos lá, aqui os técnicos me perdoem, foi um exemplo, né? Então vamos imaginar que se de 50 a 100 é o necessário para o mínimo hídrico, então ok, direito fundamental, eu vou falar de água, acesso. Passou dessa quantidade, né? Eu vou então falar de uso, e aí eu vou remunerar o uso. E falo até da pessoa física, que é outra coisa que a gente tem que assumir. Uso.
Então, quantas pessoas tem naquela casa? 5 tem direito a tanto serviço: água, acesso gratuito, direito fundamental, sobrevida, divindade hídrica. Ponto. Tantos por cento a mais tem direito a uso, então você pode pagar pelo uso. Então, o banho de chuveiro rapidinho eu pago, o banho de banheiro você paga. Sei lá, né? O banho de 2 horas você consome, aí vira o produto. Do produto, né, nós vamos falar assim, agora de 4 horas, aí você já tem crime. Então, quer dizer, o que nós vamos fazer é escalonar os regimes jurídicos em função da quantidade de uso. E isso também não está sendo implementado, a gente não tem transparência, como o professor Machado falando, não tem informação, não tem participação, não se sabe o valor e, desculpa, não é uma questão tecnicista, de hidrologia. Só cabe nessa equação a nossa variável, o que queremos, o pacto social. Aqui, algumas últimas perguntas para a gente fechar, só para a gente refletir e trazer alguns elementos para as nossas discussões. O ser humano paga pelo uso da água, pela distribuição da água, ou deve pagar pelos dois? Porque me parece que está dando confusão entre saneamento e uso de água. Qual o real valor econômico da água? Será que estamos refletindo sobre isso? Em função da escassez, em função da região, ou pelo padrão, e justamente é um elemento que não comporta padrão, fórmula fechada, e sim em função da gestão, em função das chuvas, em função dos usos rotativos que não são os mesmos. A cobrança da água foi e está sendo planificada? Ela está sendo gerenciada pelo Comitê de Bacia? Ou a política de outorga de uso dos recursos hídricos está divulgada? O uso prioritário está assegurado? Todos os usos hídricos foram outorgados? Estão sendo controlados? Quais são os instrumentos de controle? Porque aqui é aquela questão também, é responsabilidade administrativa ou penal? Depende. Depende da minha infraestrutura, do meu estado, da minha capacidade de gestão. Se eu posso ter um quadro de fiscais, auditores hídricos, etc., é responsabilidade administrativa. Se não, eu entro com a responsabilidade penal, instituo o crime, né, hídrico e faço por amostragem. Está determinado o direito de preferência pública quando das eventuais cessões de outorga já concedidas? Quer dizer, as outorgas já foram concedidas. Em tese, eu tenho um título que eu posso ceder o meu direito de